Antes da leitura, vamos a uma pergunta, né? Não precisa responder. Responde para você. O que você é capaz de fazer por amor? Essa é a pergunta. O que você é capaz de fazer por amor? Acho que esse é o tema da mensagem de hoje, porque nós vamos do capítulo 1 até o 20. Não vamos ler ler ele completo, mas vamos por partes. Então, Gênesis 29, no versículo 1 está escrito assim: Então Jacó seguiu na sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. Tá? Seguremos um pouquinho aí. Então, essa palavra então significa que aqui há uma continuidade do texto. Por isso que é importante nós pregarmos ou lermos a Bíblia assim por livros. Isso é muito importante, porque caso contrário ficaria sem sentido, né? Então o quê? O então aqui é uma sequência. Esse então está escrito após Deus ter abençoado o Jacó, após o Jacó ter tido aquela visão da escada, né? Então Deus falou com ele daquela forma, e o Jacó agora continua a sua jornada. Veja bem, não é porque Deus fala com alguém que a pessoa pode falar: não, agora estou satisfeito, acabou, encerrou, eu vou ficar esperando aqui as bênçãos de Deus. Isso não existe, não é assim que funciona. Então, ele continua a sua jornada. Que jornada? A sua caminhada até a terra de Harã. O que o Jacó estava indo fazer em Harã? Vocês se lembram? Ele estava indo buscar uma esposa. Ele não conhecia a futura namorada dele. Ele não conhecia essa moça, ele não conhecia essa jovem, mas ele estava indo lá. E é de lá que ele tinha que casar, porque esse era o desejo do seu pai, para que não fosse quebrada essa aliança com Deus. Então, ele segue a sua jornada e chegou até a terra do povo do Oriente, ou seja, ele chegou até Harã, até o destino, né, que ele se comprometeu a chegar. Daí do versículo 2 até o 5, ele chega lá e ele já encontra alguns pastores de ovelha. E esses pastores estavam com os rebanhos de ovelhas próximo a um poço. E esse poço estava fechado com uma pedra pesada. Então eles esperavam vários rebanhos chegar para daí alguém tirar essa pedra e dar de beber o gado. E o Jacó perguntou para eles ali: escuta, vocês conhecem o Labão? Sim, nós conhecemos. E ele já faz uma pergunta: o que vocês estão fazendo? Nós estamos esperando alguém tirar a pedra do poço, nós esperamos reunir todos os rebanhos, e aí depois nós damos água para as ovelhas. E o Jacó, ele já dá um ensinamento para eles. Ele fala mais ou menos assim: mas isso não é a hora das ovelhas estar aqui. Já deviam estar alimentadas, né? E ter tomado água, né? Então dá para ver assim como ele já entendia dessa arte de criar ovelhas. E nessa conversa eles falam: nós conhecemos o Labão e a filha dele está chegando por aqui. A Raquel está vindo com as ovelhas. Ela estava chegando ali. No versículo 6, e ele lhes disse: ele está bem? E eles disseram: ele está bem. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. Então a Raquel estava pastoreando ovelhas. É a primeira vez na Bíblia que aparece uma mulher pastoreando ovelhas. Esse não é um argumento para mulheres pastorearem igreja. Ela estava pastoreando animais. Ela estava levando as ovelhas até a fonte de água. Isso que Raquel estava fazendo. Mas é interessante que normalmente era um serviço que os homens faziam. E Raquel estava fazendo. Provavelmente ela gostava disso e acabou se envolvendo com os bichinhos, né? Aí o que acontece? E ele disse, no versículo 7, e ele disse: eis que ainda é pleno dia e nem é tempo de reunir o gado, né? Que ele dá aquela aula de como cuidar do gado, né? Versículo 8, e eles disseram: não podemos até que todos os rebanhos sejam reunidos, e até que eles removam a pedra da boca do poço, então damos de beber às ovelhas. Estavam esperando alguém remover a pedra. E enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto ela as guardava.
Versículo 10: E aconteceu que quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Aqui já ele se emocionou um pouco, né? Ele vê a Raquel chegando com as ovelhas. Ele era um homem estranho ali na região, mas ele se encarrega, ele foi lá e tirou a pedra do poço e deu de beber as ovelhas que estavam com a Raquel. Claro, depois os outros pastores se aproveitaram disso também. No versículo 11, aqui ele se emociona um pouco mais também, mas aqui ele se emociona por ver aquela parente dele, por ver Raquel. Ele se emociona porque ele vai ter um encontro com a sua família. Ele nem conhecia, não conhecia ninguém, porque a Rebeca saiu dessa terra e não voltou mais. Então agora o Jacó está ali, ele vai conhecer a prima dele agora. E Jacó beijou Raquel e, levantando a voz, chorou. Ele era emocionado. Ele ficou emocionado de ver ali a parente dele, a prima dele, e provavelmente alguma emoção a mais. Depois nós vamos ver sobre isso, Então ele beijou Raquel. Também aqui uma coisa muito interessante: o primeiro beijo público de um homem e uma mulher que a Bíblia relata. Não foi um beijo de namorado, que foi um beijo fraternal, um beijo de irmãos, mas era uma coisa estranha para a época também, um homem dar um beijo numa mulher, publicamente. O homem dar um beijo no homem era normal, quando tinha essa afeição, parentes e tal, era normal um homem beijar outro homem. Até hoje no Oriente isso é normal. Aqui não. Aqui ele dá um beijo numa mulher, cheio de emoção, ele levanta a voz e chorou. Eu não sei como é que era Raquel, mas parece que Raquel era uma moça bastante extrovertida, alegre, e de repente aquele homem zarrão que andou por 800 quilômetros, dá um beijo nela e começa a chorar, É uma situação interessante, mas envolve emoção esse encontro, E Jacó contou a Raquel, no versículo 12, ele contou a Raquel que ele era irmão do pai dela, e que ele era filho de Rebeca, e ela correu e contou a seu pai. Agora, olha, está chegando Jacó, ela contando para o pai dela, falando para o Labão, o Jacó é filho da tua irmã, ele está chegando aqui. Então eles se alegraram, houve muita alegria, E aconteceu quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo e o abraçou e o beijou. Pode ver que normal, um beijo fraternal, um beijo entre irmãos, entre parentes, e o trouxe para a sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. Imagine quanta conversa, Aqui o Jacó, sabe quantos anos o Jacó tinha aqui aproximadamente? Perto de 50 anos. E agora ele estava achando uma namorada. Então, daqui para frente na igreja, só a partir dos 50 anos que as pessoas vão poder achar namorada. Então já estava com perto de 50 anos e agora ele está indo, É interessante nessa época, Hoje com 50 anos já está meio torto das pernas, Mas nessa época um homem com 50 anos andava 800 quilômetros e encontrava namorada e voltava, então parecia que os homens eram muito mais fortes, E Labão lhe disse: certamente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele por um período de 1 mês. Então o tio do Jacó, o Labão, recebe ele na casa e ficou por um período de 1 mês. Eram lá conversando, já trabalhando juntos, comendo churrasco de ovelha, essas coisas que os parentes fazem, normal, Agora no versículo 15 aqui vem uma coisa interessante, Aqui começa uma história muito, muito, muito interessante. Esse capítulo aqui, irmãos, ele trata da formação, do início da formação das 12 tribos de Israel. Então Deus chama o Abraão para constituir, para fazer uma nação. Aí depois o Isaac, que é o filho do Abraão, agora o Jacó. Do Jacó vão sair os 12 filhos que vão dar origem a essas 12 tribos de Israel, ou seja, a nação de Israel. Então é muito interessante. Esse capítulo 29 ele é um capítulo chave para a gente compreender a formação das nações. Então no versículo 15 Labão disse a Jacó: porque tu és meu irmão, deverias portanto servir-me por nada? Dize-me qual será o teu salário. Olha, o Labão foi
né? Foi razoável aqui. Um mês depois que o Jacó estava morando na casa dele, trabalhando junto, ele falou: só porque eu sou teu parente você não vai me servir por nada, sem salário nenhum? Não, eu quero pagar você. Ele queria contratar o Jacó, né? Ele estava propondo um salário. Isso é uma coisa boa por parte do Labão, né? Aí o versículo 16. Agora vamos ver o desenrolar da história aqui. E Labão tinha 2 filhas. Opa! Interessante, né? Como o texto assim para um pouquinho. Qual é o seu salário? Agora vem aqui uma explicação. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia. E o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos ternos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. Tá? Olha a diferença. A Lia, ela tinha um olhar terno, ela tinha assim uma meiguice. Mas a Raquel, ela era mais, segundo aqui a palavra, o nome, o termo que foi usado é bem favorecida. Ou seja, a Raquel, ela era uma moça que chamava atenção. Ela era muito bonita, né? Talvez não só a beleza física, mas era uma moça alegre, empativa, né? Então eram diferentes, personalidades diferentes aqui, tá? Versículo 18. E o Jacó amou quem? Raquel. Ele gostou mais da Raquel, se interessou mais pela Raquel. E disse: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Que salário doido, né? Olha o salário. Quanto que você quer? Eu quero contratar você. Labão, eu gostei da Raquel, então eu vou te servir 7 anos por Raquel. Bom, vamos jogar hoje o salário mínimo. Quanto é que está o salário mínimo? 1.000 e alguma coisa? Vezes 12 meses. Vezes 7 anos, daria perto de 100 mil reais. Daria perto de 100 mil reais. Mas provavelmente o salário de um pastor de ovelha que estava cuidando, prosperando, seria maior. Mas vamos fazer aqui por baixo 100 mil reais, né? É o salário combinado, né? Claro, o Jacó não ia precisar ir ao mercado, não precisava nada disso, porque eles estavam morando numa fazenda, tinha carne, tinha de tudo que eles precisavam ali. Então o que ele precisava? Precisava de uma esposa. É o que ele foi buscar. Então a proposta dele era trabalhar 7 anos por Raquel, né? Quanto tempo você trabalhou aí? Trabalha até hoje. Trabalha duramente até hoje. Tudo bem, né? E pode acontecer o contrário, né? Se ele não trabalhasse, ele quisesse Raquel, aí ele teria de repente que pagar um dote, né? Até hoje o dote funciona. O dote funciona até hoje. Então, é por aí, né? Então Jacó amou Raquel e disse: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha. A proposta que ele fez. Olha a resposta do Labão no versículo 19. E Labão disse: é melhor que eu a dê a ti do que dá-la a outro homem. Habita comigo. Claro, ele falou: é melhor dar para você. Aí você pode falar: mas calma aí, o Jacó não era primo da Raquel? Era. Mas casar primo com primo até a nossa legislação permite, até os dias de hoje. Essa época que não tinha a lei mosaica ainda não tinha sido dada. Então, às vezes acontecia casamento entre parentes sem problema nenhum. Ninguém estava infringindo lei nenhuma, não existia uma lei que proibisse primo de casar com primo, né? Então Labão permitiu. Olha o versículo 20 aqui, irmãos. Esse versículo eu quero que vocês guardem com todo o carinho, que vocês tirem algo da palavra de Deus desse versículo. Versículo 20: Jacó serviu 7 anos por Raquel, e estes lhe pareciam apenas poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. Olha aí, versículo 20: Jacó serviu 7 anos por Raquel. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. E estes lhe pareciam apenas poucos dias, por causa
do amor que ele tinha por ela. Hoje nós vamos soltar esse versículo para que a gente possa trabalhar um pouco aqui, né? Isso é um ensinamento para nós. E eu não sei se você já reclamou da tua vida, né? De ter que fazer algo difícil, de ter que fazer algo penoso. Eu acho que todos nós, eu acho que já aconteceu com todos nós, acontecer de acordar cedo e pensar, puxa, vou ter que trabalhar. Pelo menos uma vez na vida, né? Vou ter que trabalhar, estou cansado, estou com sono. Talvez já aconteceu conosco também, de nós reclamarmos do nosso trabalho. Talvez já aconteceu até de alguém ter reclamado da sua esposa ou do seu esposo. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que servir? Porque a Bíblia me obriga a fazer tal coisa. E a Bíblia realmente ela nos dá algumas obrigações. Dá obrigações para as mulheres e dá obrigações para os homens. E como cristãos nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Então a Bíblia ensina muitas coisas a respeito do casamento, que parece ser um pouco difícil, mas é um pouco difícil para quem não aprendeu com o amor de Cristo, para quem está distante das coisas de Deus, da palavra de Deus. Porque quando a Bíblia ensina a mulher a honrar e respeitar o seu esposo, ela não está pedindo algo além do que uma mulher possa fazer. Com certeza a Bíblia ela ordena, e o próprio Espírito Santo que trabalha, que molda o nosso coração, nos dá a condição para cumprirmos isso. O homem também. Quando a Bíblia ensina o homem a amar a sua esposa, a Bíblia não está cobrando algo além do que nós possamos dar. Ela não está exigindo algo acima da nossa capacidade. Porque tudo, irmãos, o que é exigido do cristão, que parece que é difícil para um homem que está no mundo, para uma mulher que está no mundo, mas tudo que é exigido de nós cristãos, o Espírito Santo nos molda e nos leva a esta obediência. Mas quando se trata de amor, de fazer algo por amor, as coisas tendem a se tornar muito mais leves, muito mais suaves e prazerosas. Então, quando nós fazemos algo por amor, a nossa vida passa a ser uma vida muito mais bem vivida. Teve um dia que eu estava falando aqui sobre o trabalho, o nosso trabalho secular, que nós fazemos. É errado, sabe, nós fazemos para nós mesmos. É errado nós fazermos simplesmente para receber o salário no final do mês. Claro que tudo isso é bom, mas acima de tudo, nós precisamos fazer para Deus. Como? É assentar tijolos para Deus? Plantar árvore para Deus? Gerenciar? Dirigir? Para Deus, sim. A Bíblia fala, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando nós fazemos para o Senhor, nós vamos fazer muito mais bem feito, com muito mais qualidade, porque ninguém faz nada para Deus de qualquer jeito, pelo menos é o que se espera. E aí nós passamos a trabalhar melhor, com muito mais qualidade, passamos a servir com muito mais alegria, porque nós não fazemos mais para nós não fazemos para o nosso patrão, para o nosso chefe, nós fazemos para o novo patrão que é o nosso Deus, quando nós estamos convertidos. E quando nós olhamos para a nossa família, é muito maior ainda esta alegria, porque quando nós saímos de casa para trabalhar, ou às vezes nem saímos, ultimamente nem tenho saído, trabalhando em casa, mas quando nós trabalhamos para a nossa família, para a pessoa que nós amamos,
fica tudo mais leve. Quando uma mulher está fazendo algo na cozinha, quando ela está esperando seu marido, e ela está fazendo aquilo por amor, não vai custar nada, não vai ser difícil. Ela está esperando um homem carinhoso chegar em casa, está esperando um homem que reconhece o seu trabalho chegar em casa. Então para ela aquilo vai ser a alegria. Quando a mulher está trabalhando fora também, tem mulher que trabalha fora, não é errado. Também ela está servindo a Deus e servindo ao seu marido. E quando o homem está trabalhando fora, ele deve ter um pensamento voltado a Deus em primeiro lugar e depois voltado à sua esposa e seus filhos. E ele vai pensar: eu estou fazendo isso por amor, eu quero dar o melhor para ela, eu quero deixar ela ir no shopping gastar o dinheiro. Eu quero dar coisas boas para ela. Isso é motivação. Já viram palestra motivacional? Tem um monte de palestra motivacional. Agora está na moda aqueles pastores, que se dizem pastores, como chama? Coaching, né? Eles chegam e começam a motivar as pessoas como o mundo faz. Mas a nossa motivação não é como o mundo faz, nossa motivação é como Deus faz, é como Deus nos ensina. E a palavra de Deus nos ensina que o amor faz com que tudo na nossa vida seja feito com alegria, com prazer. Então, primeira coisa, se você está cansado ou cansada por algum motivo, cansado por falar daquele cansaço físico, aquele cansaço assim, puxa vida, nada tem graça, trabalho e as coisas não vão. Então pare para pensar nisso, procure achar um motivo em Deus para você fazer as coisas com alegria. Aqui o Jacó, ele trabalha 7 anos, mas aqueles 7 anos pareceu muito pouco, está escrito aqui, pareceu apenas poucos dias. Ele não viu passar, de tanto amor que ele tinha por Raquel, ele cuidando das ovelhas, e tirando a pedra do poço, cuidando do pelo das ovelhas, limpando as ovelhas, separando as ovelhas, um serviço sol a sol. Para ele aquilo não era difícil, não era algo terrível de se fazer, porque ele tinha um objetivo. E quando nós temos objetivo em nossa vida, com toda certeza, nós vamos trabalhar com alegria, nós vamos fazer com alegria. O Jacó não ficava trabalhando por trabalhar. Pensa bem, ele não estava nem pensando em acumular bens. Ele não estava pensando em trabalhar para ficar rico, para ter posses. O motivo do serviço dele se chamava Raquel, a moça que ele amava, aquela moça que ele ficou encantado por ela. E é muito bom de se apaixonar, isso é maravilhoso. Quando um homem ama uma mulher, realmente falam que fica meio bobo, né? ele vai atrás, ele batalha, e para ele tudo é alegria. Tudo é alegria. Então pareceu poucos dias, por amor. Então, para nós, Igreja do Senhor, quando nós lemos a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não deve ser pesaroso para nós, não deve ser uma coisa pesada. Para uma pessoa mundana, realmente é algo pesado, algo difícil. Você não vai querer que uma pessoa que não conhece Cristo ame a Deus. Ela não vai amar a Deus, ela não vai amar com alegria. Ela vai inventar um Deus para ela, um Deus mais light, um Deus que não confronta o pecado, um Deus que ela cria em sua mente, porque daí é mais fácil ela amar esse Deus. Um Deus que permite o pecado, um Deus que permite uma vida de qualquer jeito, um Deus que nem se importa com a adoração. Não, esse Deus não é o Deus da Bíblia. Mas o cristão, ele é levado pelo Espírito Santo a conhecer o Deus da Bíblia.
E quando nós conhecemos o Deus da Bíblia, o Senhor, nós precisamos realmente ter uma paixão, um amor muito grande por Ele. Não somente pelo que Ele fez por nós, nós já vamos falar sobre isso, mas pelo que Deus é. É incrível quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai descobrir na Bíblia um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Nessa passagem, eu fiquei meditando essa semana nessa passagem, como Deus agiu de uma forma tão grandiosa, cuidando desse homem na jornada dele. Esse homem chega até aquele lugar chamado Harã, ele encontra a sua esposa, ele trabalha por ela, as coisas acontecendo de uma forma muito maravilhosa, muito bonita, muito romântica, e Deus cumprindo o seu propósito de formar uma nação para Ele. Uma nação que iria adorar o seu nome, uma nação que iria exaltar ao Senhor. Então funciona assim, enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos servindo a Deus, nós estamos vivendo, nós estamos em família, nós estamos cultuando ao Senhor, com cada coisa que nós fazemos no nosso dia. E é isso que Deus quer de nós. Deus não quer uma igreja que se reúne uma vez por semana e cantam louvores para Ele e depois vivem como se nada existisse, como se Ele não existisse. Então amar a Deus para nós deve ser algo prazeroso, deve ser algo que nós fazemos com alegria. E para nós cristãos, esperarmos a vinda de Cristo deve ser algo que passe muito rápido pela alegria que nós temos dele. E claro, ao mesmo tempo, às vezes nós somos um pouco ansiosos e gostaríamos tanto que Jesus viesse hoje, gostaríamos tanto que Jesus viesse amanhã, nós estamos o esperando, mas enquanto nós o esperamos, nós precisamos viver com alegria para Deus. E isso envolve a adoração no dia a dia e a adoração nos dias de culto. Quando uma pessoa não tem prazer em adorar a Deus, em servir a Deus, ela põe em dúvida a sua fé na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus não nos ensina a nos reunirmos, ela nos ensina a nos reunirmos para adorar. Jesus nos ensinou, quando ele estabeleceu a ceia, que nós deveríamos estar reunidos, juntos como igreja, lembrando da sua morte, lembrando da sua vinda. E sabe, tem gente que nesse momento, eles preferiram não estar adorando a Deus. E se alguns de repente já não vierem ao culto por algum motivo, cuidando de algum familiar ou criança, alguma coisa assim, mas será que realmente nesse momento, eles estão lembrando de Deus, estão fazendo algo para o Senhor? Nós precisamos, essa pandemia mostrou como nós precisamos da igreja, como nós precisamos nos reunir. Graças a Deus nós estamos aqui, mas você percebeu que teve gente que se esfriou? Teve gente que parece que perdeu o prazer em adorar a Deus, não só na nossa igreja local aqui. Se fosse só aqui, a gente dava um jeito. Alguns esfriaram e nós esperamos que eles voltem a ter o fervor pelas coisas de Deus, com prazer, com alegria. E alguns também, infelizmente, vão demonstrar que não eram cristãos. Sim, essas provas, elas provam o crente. Deus prova a igreja e às vezes revela que uma pessoa que aparentemente é um cristão, uma pessoa com Deus, de repente não é tudo isso. E ao mesmo tempo revela os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Onde eles estiverem, eles vão adorar. Quando nós nos reunimos para adoração, como hoje nós estamos reunidos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu confio em Ti, eu faço isso com alegria. Irmão, se nós chegarmos num lugar como esse, como igreja, a gente se reunir e começar a murmurar dentro de nós: poxa, eu acho que podia estar em outro lugar, não está muito bom, poxa, não era aqui que eu queria estar. Mas o que é que Deus quer de nós? Deus quer que o nosso culto a Ele
seja um culto prazeroso, um culto com alegria. Um culto onde 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, se fosse 2 horas, nem parecesse. Parece que fosse alguns minutos, por causa do nosso coração voltado ao Senhor. Então, quando nós amamos, nós devemos fazer alguma coisa. Esse é o amor bíblico. O amor bíblico nos ensina, Jesus ensinou a amar, a orar pelos nossos inimigos. O amor bíblico, irmãos, é aquele amor com que você ama até o teu irmãozinho mais difícil de amar. A gente precisa às vezes fazer algum esforço. Tem gente que é fácil de amar. Tem gente que é muito simples de amar. Mas existem pessoas que são mais difíceis. Então, quando nós temos um objetivo que é exaltar a Deus, que é louvar a Deus, que é fazer para Deus, isso deve gerar no nosso coração uma alegria, a ponto de entrarmos nessa descrição por causa do amor que ele tinha, apareceu por poucos dias. Tudo que nós fazemos com alegria, com amor, deve gerar realmente dentro do nosso coração essa alegria, esse prazer. Deus não está exigindo de nós algo que Ele não mereça. Quando a Bíblia manda amar a Deus sobre todas as coisas, quando a Bíblia ordena adorar a Deus, adorar, irmãos, presta muita atenção nisso, adorar, louvar, significa dar serviço a Deus, prestar serviço a Deus. Você lembra de Jesus no deserto? Quando o diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele, ele falou, não, está escrito, adorarás somente o teu Deus, e somente a Ele servirás, ou somente a Ele darás culto. É o que nós fazemos, dar culto a Deus, servir a Deus, prestar um serviço a Deus. E quando o crente não entende isso, ele cai no sono físico, no sono espiritual, a alma dele se esfria. É uma pessoa que não tem prazer nas coisas de Deus, que não medita em sua palavra, como o salmista falou, né? Que aquele que ama a Deus medita na sua lei de dia e de noite. Então, se você quer ter alegria, é fundamental que você conheça Deus e conheça as verdades do Senhor. Eu fico imaginando Deus, um ser tão perfeito, tão maravilhoso, o Criador de todas as coisas, olhando para as pessoas que deveriam estar adorando a Ele, de repente pessoas que não estão se importando com Ele, pessoas que não estão querendo conhecê-lo de verdade, pessoas que realmente não têm aquele compromisso, mas elas querem receber algo do Senhor, elas querem receber o que Deus tem para dar, mas elas não querem conhecer esse Deus de verdade. Então essas pessoas, elas nunca vão ter prazer, alegria em Deus. Elas vão ter prazer e alegria, sabe quando? Quando elas recebem um novo trabalho, quando recebem um bem, quando recebem alguma coisa, aí elas testemunham, elas ficam alegres. Mas por que elas ficam alegres? Não por amor em Deus, mas por amor em si mesmas, porque agora aconteceu do jeito que elas queriam. Agora eu vou louvar a Deus porque eu recebi o que eu queria. Esse não é o louvor que Deus quer. O louvor que Deus quer é aquele louvor que fala, Senhor, eu te adoro, eu amo o Senhor pelo que o Senhor é. Eu quero falar de um amor muito maior do que tudo, um amor muito maior do que o amor que os homens têm pela esposa, um amor maior do que a esposa tem pelo marido, um amor maior do que o amor de Jacó por Raquel, um amor maior do que o amor de Abraão por Sara, um amor maior do que o amor do Isaac por Rebeca, o amor de Jesus Cristo. E quando eu falei o que você é capaz de fazer por amor, quando você ama alguém, o que você é capaz, o que você enfrenta
por aquele amor? Até que ponto você está disposto a lutar? Já aconteceu de nós aconselharmos casais, o casamento. E parece que o casal às vezes vem buscar um conselho e realmente eles querem se reconciliar, eles querem viver juntos. E aí vem essa pergunta: o que você é capaz de fazer para recuperar o amor, para manter um casamento, para servir a Deus com o teu casamento? E se o casal estiver disposto a ouvir a palavra de Deus, a obedecer a Deus, não vai acontecer divórcio. Não vai acontecer. Mas quando o casal vem já com a intenção firmada de que não dá mais, de que eles querem separar, que o amor esfriou, eles não estão dispostos a lutar, eles não estão dispostos a batalhar, e eles não estão dispostos a obedecer a Deus. Isso é uma coisa muito grave quando a pessoa não está disposta a obedecer a palavra de Deus. Então, existe um amor muito maior do que tudo. Um amor que nós podemos dizer que é um amor verdadeiro. Que é um amor que está acima de todo o amor que nós possamos conhecer nesse mundo. Que é o amor de Cristo pela sua igreja, pelo seu povo. Isaías 53:11, eu vou ler para vocês. Preste atenção nisso, ouça o que o profeta está dizendo. Isaías 53, aliás, irmãos, leia Isaías 53, chegue quase a decorar. Eu sou ruim de decorar texto, mas chegue quase a decorar. Leia Isaías 53. O profeta está falando de Jesus 700 anos mais ou menos antes de Jesus vir e ser crucificado. E olha esse versículo, Isaías 53:11. O que o profeta está dizendo que iria acontecer. Ele verá o penoso trabalho de sua alma. Ele quem? Ele está falando de Jesus aqui. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito, contente. Veja, Jesus, aqui o profeta está dizendo que Jesus, ele veria o penoso trabalho de sua alma. Que penoso trabalho que é esse? Se fazer homem, viver entre nós, ser rejeitado, ser julgado, condenado, crucificado, morto. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Satisfeito por quê? Porque ele atinge o seu objetivo com o seu trabalho. Ele ganha a sua igreja com o seu trabalho. O sacrifício de Jesus Cristo, ele foi perfeito, ele é perfeito, é insubstituível. A única forma de salvação é nós crermos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, morreu por nós, trabalhou por nós. E nós, aí que eu digo que é um amor perfeito, porque nós não éramos uma Raquel, nós não éramos bonitos para Jesus nos admirar e dar a sua vida por nós. Nós pecadores, aos olhos de Deus, éramos como aquela menina feia mesmo. O pecado nos torna feios diante de Deus, horríveis. O pecado causa separação entre nós e Deus. Então Jesus, ele não viu motivo em nós, não tinha nada de bom em nós, mas por algum motivo que está nele, ele nos amou, e esse amor fez com que todo esse sofrimento de Jesus, com que toda essa pena que Jesus pagou em nosso lugar, ele foi sacrificado, ele foi moído em nosso lugar, e isso o satisfez, deixou ele satisfeito, porque ele nos amava. Se Jesus não nos amasse, ele não ficaria satisfeito com isso. Mas acima de tudo ele amou a Deus e serviu a Deus, morrendo na cruz por nós, que o nosso Deus nos amou. Veja que amor maravilhoso. O amor acima
desse amor de Jacó. O amor de Jacó era por causa de uma beleza. O amor de Jesus Cristo é aquele amor incondicional, é um amor dele, é um amor de Deus, é um amor perfeito. Então ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Isaías 53:11. Pelo seu conhecimento, meu justo servo, Deus falando de Jesus, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades dele. Olha o que está acontecendo aqui. O trabalho que Jesus faz é em nosso lugar. Primeiro, pelo seu conhecimento. Esse conhecimento aqui, irmãos, essa palavra conhecimento na Bíblia é aquele amor profundo, aquele amor íntimo, aquele amor que nos une a Deus. Então, pelo seu conhecimento, meu justo servo, Jesus Cristo, justo servo, só existe um justo servo, Jesus Cristo. Deus justificará muitos, não todos. Não todos. Os universalistas que acreditam que Jesus morreu na cruz e dá salvação para todos os homens, todos aqueles que já viveram na terra, é uma heresia. O universalismo é uma heresia. Aqui deixa claro, ele justificará muitos. Muitos não é todos aqui. Não, justificará muitos. O que é justificar? É tornar justos. É declarar justos. Por quê? Porque ele pagou a nossa dívida. Jacó paga uma conta com o trabalho, ele quer a Raquel. Agora Jesus Cristo, ele paga uma dívida, ele nos quer, mas não pela nossa beleza, não pela nossa alegria, não pela nossa perfeição, não pela nossa santidade, mas porque ele nos amou, ele quis nos amar, porque ele carregará a iniquidade deles, ou seja, ele carregou as nossas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? É injustiça, é pecado. Então Jesus fez isso. Veja como a palavra de Deus nos ensina algo maravilhoso. Como o sacrifício, como um sofrimento, passa a ser algo que dá alegria ao coração de Cristo. No mesmo capítulo, aqui, Isaías 53, só que no versículo anterior, no versículo 10, está escrito: e agradou a Deus moê-lo por causa das nossas transgressões. Parece uma perversidade. Deus, como agradou ao Senhor moer Jesus, moer o seu filho? Mas está escrito, por que ele fez isso? Por que Deus se agradou? Porque Deus nos amou. Então mesmo Deus sacrificando o seu próprio filho, está escrito que Deus agradou-se com isso. Não que Deus tenha prazer no sofrimento de ver seu filho sofrer, mas agradou por quê? Por amor a nós. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que significa esse amor. É o amor de Deus pelo seu povo. Então Deus Pai nos amou a ponto de dar o seu filho. O seu filho nos amou e deu a vida por nós, se sacrificou por nós. Que amor tão grande, né? Se nós queremos falar de amor hoje, aqui está o amor verdadeiro, apresentado a nós como igreja de Cristo. Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Olha o que Deus faz, Romanos 5:8, mas Deus demonstra seu amor para conosco, ou seja, Deus nos ama. Como? Em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Esse versículo aqui de Romanos, ele parece que dá uma explicação tão ampla. A palavra de Deus é tão rica, ela é tão objetiva, que em um versículo aqui nós encontramos um plano perfeito da salvação. Olha, mas Deus demonstra o seu amor, ou seja, Deus é glorificado em demonstrar o seu amor por nós, em que, sendo nós ainda pecadores, veja, Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Deus não ama o pecado, não. Deus não se agrada no pecado. Deus não se agrada com o pecador. Ele vai punir os pecadores que não creram em Jesus Cristo.
Mas aqui é uma verdade muito profunda. Ele nos amou que nós ainda sendo pecadores. Então não é a nossa santidade que atrai o amor de Deus. Não é o que nós fazemos que atrai o amor de Deus. Mas sim o fato de Deus nos ter amado antes da nossa existência. O fato de Deus querer amar cada um de nós. E Deus olhou para cada um. Nós vamos vendo no próximo domingo como Deus olha para o indivíduo, como Deus olha para aquela pessoa, como Deus olhou para você e quis salvar você. Pastor, mas isso não vai gerar orgulho? Não, porque está escrito que Deus amou você enquanto você era um pecador. Deus amou você na tua perversidade, quando você estava na maldição, quando você estava na desobediência. Deus amou você, Deus nos amou dessa forma. E o que Ele fez? Quando nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. O que você é capaz de fazer quando você ama alguém? Jesus tem a resposta, Ele fala: eu dou a vida. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu morro por vocês. Eu vou à cruz por vocês. E aí tem gente que vai reclamar: Deus não podia exigir que ame a Ele. Deus não pode. Como que não? Olha o que Deus já fez. Olha quem Deus é. Você sabe o que vai salvar um povo? É o fato de crer que Jesus Cristo realmente morreu por nós. E sabe o que vai condenar o povo? É o fato de virar as costas para Deus. É o fato de não crer em Jesus Cristo. Para o mundo é muito mais fácil inventar um Deus. Um Deus que ama todo mundo. Deus ama, Deus ama, Deus ama. Parece que Deus só tem um atributo, só o amor. Deus, Ele é perfeito em todos os seus atributos. E claro, no amor também. A palavra, ela sempre vai quebrar o nosso orgulho. Sabe, se você for olhar para Raquel, de repente ela podia até olhar para a irmã dela, né? Porque as duas depois ficaram meio que inimigas. Ela poderia olhar para a irmã dela e falar: o Jacó me achou mais bonita que você. Ser humano é terrível. Mas na igreja, irmãos, nem pastor, nem papa, nem bispo, nem ninguém pode chegar e olhar para o outro e falar: Deus me viu melhor do que você. Deus me achou mais bonito que você. Deus me achou mais santo que você. Nada. Para Deus, todos nós éramos pecadores. E foi por isso que Jesus precisou morrer na cruz, para nos justificar. Eu já vi grupos de irmãos da igreja, um lutando com o outro, um querendo ser mais santo do que o outro. Bom, eu já falei isso, mas perceba. Se alguém chegar perto de você e começar a falar de si mesmo: porque eu sou santo, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. Essa pessoa tem um espírito de fariseu terrível. Eu nem quero saber da santidade do camarada que começa a falar: não, porque eu faço isso, porque eu sou bom, porque... Nós sabemos que não é. Nós sabemos que não somos bons. Nós sabemos que nós só somos salvos pela misericórdia e o amor de Deus. Só isso. A igreja não é um lugar onde pessoas se reúnem para ficar falando da sua santidade. A igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para aprender de Deus. E Efésios 5:1. Olha que maravilha a palavra de Deus. Efésios 5:1. Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos. Olha que conselho aqui, né? Sejam, pois, seguidores de Deus. O que é ser seguidor? É imitador, é andar nos caminhos de Deus. Sejam seguidores de Deus como filhos queridos e andar em amor. Olha o amor de novo aqui: andar em amor, como também Cristo nos amou. Olha como nós devemos andar, como a igreja deve andar, em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ele está dizendo o amor, olha como Cristo amou, Cristo se entregou por nós. Ele está falando para a igreja ter esse amor.
em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então Cristo nos amou e se entregou por nós em sacrifício, em oferta a Deus. Claro que para nós sermos justificados, para que os nossos pecados fossem perdoados, alguém tinha que morrer em nosso lugar. E Jesus Cristo, Ele assume nossa culpa e Ele morre em nosso lugar. O que uma pessoa que ama é capaz de fazer, até assumir a culpa, assumir os pecados, morrer pela sua amada. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. E hoje, como igreja, nós devemos ter esta consciência, esse amor, que é um amor que vai muito mais além de um sentimento forte, de um coração que bate mais forte, mas é um amor que serve, é um amor que luta contra o seu próprio egoísmo, que a nossa tendência sempre é servir a nós primeiro, mas o que a Bíblia ensina é servir a Deus primeiro, é servir o nosso cônjuge primeiro, é servir os nossos filhos, é servir os nossos irmãos. Amar é servir, é prestar serviço, é cuidar. Claro que tem sentimento, claro que tem alegria, mas a ordem de Deus, mesmo que um dia você esteja magoado com alguém, mesmo que você esteja um dia irado com alguém, Deus ensina o quê? A amar como Jesus Cristo amou. Dessa forma nós vamos ter uma vida de alegria, uma vida prazerosa. Irmãos, para que nós possamos falar como esse sentimento de Jacó, ele trabalhou 7 anos, mas pareceram que fossem dias, para que nós possamos ter essa vida tão suave dessa forma, para que nós possamos ter essa vida de tanta alegria, de casamentos bem-sucedidos, nós precisamos ter esse amor. Eu sei o que é isso. Eu e minha esposa vamos fazer em fevereiro 30 anos de casamento. E vocês acham que isso é penoso? Eu não estou falando porque ela está aqui. É alegria. 30 anos passaram rápido. Não dá essa impressão de 30 anos. 30 anos é um tempo. Geramos filhos, erramos juntos, construímos juntos. E um dia eu quero estar bem velhinho do lado dela. Os dois ali, juntos. E falando, poxa, a vida passou tão rápida. Nós não percebemos passar. Porque o amor, ele faz isso. O prazer de estar junto, ele parece que quebra o tempo, ele rompe essas barreiras do tempo. Quando você vê algo que é gostoso de ver, passa rápido. Quando tem alguma coisa que é ruim, que é difícil, parece que demora tanto. Parece que o sacrifício é maior. Jesus nos amou tanto e sofreu muito por nós, mas esse sacrifício trouxe a Ele um prazer de nos ter sob o seu domínio, debaixo do seu amor. Agora nós somos de Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pode ser que tenha alguma coisa inquietando o teu coração. Pode ser que tenha algo que está te entristecendo, tirando tua alegria. Saiba de uma coisa: Jesus Cristo, Ele amou você. Esse é o motivo de você nunca perder a alegria e o motivo de viver. Você é amado por aquele justo servo, por aquele homem
que veio a esse mundo e que viveu como nós, mas ele viveu cheio de graça e verdade, e ele não pecou. Aquele homem que foi desprezado, aquele homem que foi humilhado e depois julgado por homens e condenado por homens. Esse Jesus Cristo que nos amou, em nenhum momento você vê na Bíblia que ele não gostou de fazer isso ou que ele não queria se sacrificar por nós. Você sempre vai ver ali um Jesus que ama, um Jesus pronto a servir a Deus, um Jesus Cristo pronto a nos servir com a sua própria vida. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Senhor Deus Todo-Poderoso,